O Grupo C de Le Mans marcou a memória dos fãs do automobilismo. Recheado de carros lendários, a categoria trazia protótipos velozes e belos praticamente todos os anos. Um deles foi o Jaguar XJR9. O carro, que era a evolução de modelos anteriores, enfrentou e venceu protótipos como o Porsche 962C e o Nissan R88C. Vamos relembrar a história do modelo e o drama que ele passou para vencer as 24 horas de 88. O Jaguar XJR9 teve como designer Tony Southgate, engenheiro que já havia passado pela Fórmula 1 em equipes como a Shadow, Arrows, Lotus, Theodore e Osella. Trabalhando pela Tom Walkinshaw Racing, Tony desenvolveu a evolução do modelo XJR8, que havia terminado as 24 horas de Le Mans de 1987 em quinto. O carro fazia parte da família de modelos XJR, que competiu tanto na IMSA quanto na World Sports Car Championship. Em 1983, a equipe Group 44 Racing construiu o primeiro modelo, o XJR5, para correr na categoria americana, e após se estabelecer na IMSA, a Jaguar foi atrás da equipe de Walkinshaw para produzir o sucessor do modelo para a WSC. A partir de 1985, a montadora produziu novas evoluções até chegar ao XJR9, que era equipado com um motor V12 de 7 litros, que por sua vez era baseado no motor de produção de 5.3 litros usado nos carros de estrada XJS. O modelo 9 foi produzido para disputar o Grupo C e a IMSA Camel GTP de 1988. O monocoque foi produzido em fibra de carbono e Kevlar na fábrica da Advanced Composite Technology, no Reino Unido. Os primeiros chassis produzidos foram então enviados aos Estados Unidos para testes em Big Spring, no Texas, onde completaram 400 milhas, ou quase 644 quilômetros de testes. Como foi dito anteriormente, o carro era equipado com um V12 aspirado de 7 litros, capaz de produzir 750 cavalos de potência e 828 Nm de torque a 5.500 RPM. A potência era transferida para as rodas traseiras com uma transmissão manual de 5 marchas produzida pela Martin em parceria com a TWR. Patrocinado pela Castrol, o protótipo veio à pista com os carros 60, 61 e 66 nas 24 horas de Daytona, e a estreia foi excelente, com vitória no geral do carro 60 de Martin Brundle, Raul Boesel e John Nielsen. O carro 66 de Ed Sheever, John Watson e Johnny Dumfries terminou em terceiro e o número 61 de Davy Jones, Danny Sullivan e Ian Lammers terminou apenas em 26º, após sofrer com problemas de superaquecimento. Na categoria americana, o modelo ainda venceu mais uma corrida, terminando em terceiro na classe GTP. No Mundial de Protótipos WSC, a história foi outra. Patrocinado pela Silk Cut, o carro da equipe TWR conquistou 6 vitórias em 11 corridas, incluindo Le Mans, dando à equipe o título de construtores e a Martin Brundle o título de pilotos. No caso de Le Mans, a Jaguar preparou uma variante especial do carro, que recebeu o sufixo LM. A vitória em Le Mans não era igual às outras, e a Jaguar tinha plena consciência disso. A sua última vitória em Lassarte havia sido em 1957 com o modelo Type D, e mais de 30 anos depois, a montadora lutava para voltar a vencer na icônica corrida. Com um pacote aerodinâmico diferente do utilizado no restante do ano, o protótipo era pensado levando-se em conta a alta velocidade da reta Mulsanne, que na época não usava as chicanes que a cortam hoje em dia. Isso significava diminuir o arrasto aerodinâmico do carro, e o modelo usava rodas cobertas desde o começo do ano, justamente para evitar a turbulência gerada na região. Para a corrida, a Jaguar inscreveu 5 carros. O número 1 tinha Brundle e Nielsen, o número 2 tinha Lammers, Dumfries e Wallace, o número 3 vinha com Watson, Boesel e Henri Pescarolo, o 21 tinha Sullivan, Jones e Price Cobb, e finalmente o 22 vinha com Derek Daly, Kevin Cogan e Larry Perkins. Contra eles estavam 3 Porsche 962 de fábrica e 2 Sauber Mercedes. Os oponentes diminuíram em número após os treinos. O Sauber, pilotado por Klaus Niedwitz, estava a mais de 354 km por hora quando um pneu traseiro estourou na reta Mulsanne. Klaus milagrosamente não bateu, mas no dia seguinte a Sauber emitiu uma nota à imprensa afirmando que a análise do incidente não trouxe nenhuma conclusão satisfatória à equipe. Dada a falta de explicações razoáveis, o time de Peter Sauber se retirou da prova. Vale lembrar que sem as chicanes, os carros passavam 1 minuto na reta acelerando com força máxima. No ano anterior, o Wim Percy da Jaguar teve um acidente violento com causa semelhante. Percy não teve a mesma sorte de Klaus, e o seu carro só foi parar 1 km depois do local do estouro. Um pneu furado ali era um risco inegociável. Agora restava a Jaguar derrotar a Porsche, que dominava a categoria desde 1976, salvo os anos de 78 e 80.
As 3 primeiras posições foram ocupadas por Porsches. A pole position ficou com o Porsche 962 de Derek Bell, Klaus Ludwig e Hans Stuck, que foi 3 segundos mais rápido do que o carro de Bob Wollek, Vern Schuppan e Sarel van der Merwe. Em terceiro ficou o carro número 8 de Frank Jelinski, Louis Craggs e Stanley Dickens. O primeiro Jaguar de Brundle e Nilsson só apareceu em quarto. Logo no início da corrida, no dia 11 de junho de 1988, o carro número 2 de Lammers avançou da 6ª posição para a 2ª e começou a perseguir Stuck, até que na 7ª volta o Jaguar ultrapassou o Porsche pela liderança da prova. A disputa entre os dois se manteve acesa durante o estágio inicial da prova, até que Ludwig, que havia substituído Stuck, ficou tempo a mais na pista com o Porsche. Uma volta extra foi o suficiente para deixar o alemão sem combustível, por ironia do destino nas curvas Porsche. O piloto conseguiu se arrastar e ir aos boxes, mas isso lhe custou um precioso tempo que no fim se converteu em 2 voltas de atraso. Na liderança, o Jaguar número 2 permaneceu firme, enquanto o carro número 1 abandonava no início do segundo dia. O Jaguar número 3 de Boesel, Pescarolo e Watson também abandonou, devido a um problema na suspensão. Sem a ameaça direta do Porsche de Bell, Ludwig e Stuck, o carro de Lammers flutuou entre a 2ª e 3ª posições até a 10ª hora da prova, quando assumiu a liderança. A Jaguar parecia caminhar para uma vitória tranquila, mas um problema na transmissão do mesmo tipo que havia tirado o carro número 3 apareceu para dar um toque final de drama para o holandês. Na hora final da prova, o piloto sentiu uma vibração no volante, no momento em que trocava as marchas. Horas antes, Lammers havia conversado com Boesel nos boxes, e o brasileiro havia descrito como o problema na transmissão aconteceu em seu carro momentos antes do abandono. Com a informação em mente, o piloto da Jaguar rapidamente pensou em uma solução para o problema, e ele o encontrou na 4ª marcha, que não estava apresentando as vibrações. Com uma boa dose de sangue frio, o holandês segurou o XJR9 na mesma marcha para não danificar a transmissão, e decidiu por conta própria não avisar do problema via rádio para a equipe. Lammers sabia que se avisasse a equipe, a Porsche rapidamente alertaria o carro número 17 de Bell, Stuck e Ludwig. Depois do erro com o combustível, o trio se manteve em ritmo máximo para diminuir a desvantagem, e eles estavam de fato diminuindo o prejuízo. A Porsche só não contava com o tamanho do torque produzido pelo motor Jaguar V12. Devido a ele, Lammers conseguiu não só manter o carro na 4ª marcha sem perder muita vantagem, como também foi capaz de fazer uma parada rápida faltando 25 minutos para o fim da corrida. Na última volta, os 3 Jaguares que restaram andaram em formação, sendo aplaudidos pelo público. Assim que ultrapassou a linha de chegada após 394 voltas, o carro de Lammers foi recebido pela torcida e o piloto subiu no teto do carro para comemorar. O Porsche número 2 de Daly, Kogan e Perkins terminou em quarto, e o carro número 21 de Sullivan, Jones e Cobb terminou em 16º. Stuck, Ludwig e Bell terminaram em segundo, na mesma volta de Lammers. Aquela vitória foi especial não só pelo fato de ser Le Mans, mas também porque foi a primeira prova que o chassi 488 conseguia terminar. Durante o ano, o mesmo carro havia abandonado provas em Jerez, Jarama e Monza, e em Silverstone o carro sequer largou. O triunfo da TWR também deu à Jaguar a primeira vitória da montadora em Le Mans após um jejum de 31 anos. Após a conquista, o chassi foi aposentado e se encontra até hoje no Museu da Montadora, saindo uma vez ou outra para exposições e eventos, como o Festival da Velocidade de Goodwood. Quando a montadora procurou Tom Walkinshaw com o intuito de competir em Le Mans, o ex-piloto havia dado prazo de 3 anos para se tornarem competitivos. A palavra foi cumprida. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!